Fertilizante orgânico composto. Este experimento foi dividido em 3 partes. Experimento em caso de vegetação. Efeito da aplicação de fertilizante orgânico composto sobre o pH do solo. Experimento a campo. Fertilizante orgânico composto como fonte de nutrientes para o milho e aplicação do fertilizante orgânico composto na cultura da aveia. Autores: Emanuele Cristina Preto Kuhn, Graziele Minoso, Jaqueline Gaia Esprícigo, Cristiano Nunes Nesi e orientador, professor Maurício Vicente Alves. Introdução. Fertilizante orgânico é uma ótima ferramenta para a recuperação de solos degradados, além de ser uma excelente opção para a produção agrícola justamente por apresentarem grandes benefícios sobre as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Para a formulação de um fertilizante orgânico, há uma ampla variedade de resíduos que podem ser utilizados, como lodos, estercos e restos vegetais, tendo como pontos favoráveis a transformação de um resíduo em um fertilizante, o baixo custo para a agricultura. A crescente utilização de fertilizante orgânico na agricultura tem sido uma alternativa para minimizar custos de produção, a melhorar o solo e aumentar a produtividade. É caracterizado pela liberação gradual de nutrientes, reduzindo perdas por volatilização, lixiviação e fixação. Porém, esses fatores dependem da taxa de decomposição, influenciada por condições ambientais, textura e mineralogia do solo. Efeito da aplicação de fertilizante orgânico composto sobre o pH do solo. Objetivo geral. Objetivou-se nesse presente trabalho observar os efeitos da aplicação de diferentes doses do fertilizante orgânico composto sobre o pH em água e o índice SMP do solo. Materiais e métodos. O experimento contou com a utilização do delineamento experimental inteiramente ao acaso, com 6 repetições, onde foram testados 7 tratamentos, variando as doses do fertilizante orgânico composto em 0, 50, 100, 150, 200 e 400%. O fertilizante orgânico composto utilizado é o resultado de uma mistura contendo resíduo orgânico de estação de tratamento de efluentes, resíduo de fábrica de ração, cama de aves e casca de ovos. Então, aqui está algumas etapas do desenvolvimento, como a coleta do solo de um horizonte B, coleta do solo, o peneiramento do solo, análise do pH e o incubamento. Então, resultados e discussões. À medida que aumentamos a dose, aumenta o pH. Temos um pico nos 30 dias indiferente da dose, e depois, aos 90, ele estabiliza. Observamos claramente que há um acréscimo no pH do solo à medida que aumentamos a dose aplicada, independentemente do tempo de avaliação. Aqui, à medida que aumentamos a dose, aumentamos o pH. Mesma coisa que o primeiro, só que aqui, como podemos observar, os primeiros eles não têm os picos nos 30 dias. Somente o de 300 e 400% na dose. Após 90 dias, ele estabiliza. Observamos que o mesmo tem um incremento com o aumento da dose, porém observa-se que este comportamento tem um limite máximo de dose aplicada, a qual varia com o tempo. Estatisticamente, a dose máxima encontrada foi no tempo de 30 dias, 774,5%. Se diferem dos tempos de 90 e 150, os quais foram de menores valores, não doses. Aplicação do fertilizante orgânico composto na cultura da aveia. Objetivo geral. O presente estudo visou avaliar o potencial de utilização do fertilizante orgânico composto gerado pela reciclagem de resíduos como fonte de nutrientes para a utilização na agricultura em relação à cultura da aveia. Materiais e métodos. O experimento foi conduzido na área experimental UNOESC sobre o delineamento experimental em blocos casualizados com 5 repetições, testando 5 diferentes doses de fertilizante orgânico composto, em 0, 50, 100, 150 e 200% da dose recomendada pelo manual. O estudo foi conduzido em uma área de 450 metros
quadrados, subdividido em 30 parcelas de 5 por 3 metros. O solo era um lato solo vermelho distroférico. Analisou-se também os teores nutricionais do fertilizante orgânico composto para assim realizar a recomendação de adubação necessária para a semeadura da aveia, no qual os cálculos basearam-se na exigência de fósforo do solo. Então, aqui uma tabela dos teores do solo antes da implementação do nutriente, antes da implementação do experimento, e aqui após, aqui é a caracterização química do fertilizante. Aqui, então, é os nutrientes que o fertilizante contém. Aqui umas imagens da amostragem do solo. No cultivo foi utilizado a aveia branca cultivar UPF-PS farroupilha de ciclo precoce com época de semeadura que vai de maio a julho. Utilizou-se a densidade de semeadura recomendada pela cultura de 350 plantas por metros quadrados na dose de 100 kg por hectare de sementes. Foram dispostas 11 linhas em cada parcela, com espaçamento de 0,2 metros entre as linhas. Leitura do terço médio da folha-bandeira de aveia para determinação do índice de SPAD. O NUESC Xinxerê 2020. O NUESC, SPAD é o que reflete o teor da clorofila. SPAD reflete o teor de clorofila. Colheita da aveia branca. Aqui é uma imagem da aveia branca pronta para a gente colher. Então, resultados e discussões. Os teores médios de clorofila A, clorofila B, clorofila total, folha bandeira e massa verde, folha e massa seca e da da aveia cultivada em diferentes doses de fertilizante orgânico composto e fertilizante mineral, o NUESC Xinxerê 2020. Os valores de massa verde da aveia demonstrados na tabela apresentam os efeitos positivos da aplicação do fertilizante orgânico composto, onde observa-se que com o aumento das doses obtivemos maiores produções. Fertilizante orgânico composto como fonte de nutriente para o milho. Objetivou-se avaliar o efeito na aplicação de diferentes doses de fertilizante orgânico composto na cultura do milho, analisando sua eficiência sobre componentes de rendimento. Materiais e métodos. A colheita foi realizada em maio de 2021, avaliando a amostra coletada em 3 metros lineares de cada parcela. Foram avaliados o comprimento de espiga, número de fileiras, número de grãos, peso de 1.000 grãos em 5 repetições de 100 grãos cada, pesadas individualmente. A produtividade foi estimada, extrapolando-se o peso da parcela amostral para 1 hectare e corrigido a umidade a 13%. Então, aqui são duas imagens onde a gente moeu para fazer a digestão, a moagem, onde ocorreu a moagem no moinho, para fazer o moinho de grãos no laboratório de bromatologia. E aqui os tubos com a digestão, já o procedimento de digestão do grão para análise dos teores nutricionais. Resultados e discussões. Nota-se que na dose de 150%, ou seja, 11,25 toneladas por hectare, obteve maiores números, inclusive uma maior produtividade. Ou, note-se também que não observamos diferenças estatísticas nas doses, e sim na dose zero, que nenhum fertilizante, que não teve nada de fertilizante, a gente obteve muita diferença estatística comparado com 150, né, que eu acabei de falar. Fertilidade do solo. A adição de adubos orgânicos no solo reflete em melhorias da estrutura do solo, considerada a chave para sua fertilidade. Outro sim auxilia na formação de grumos, mantém a umidade e a temperatura equilibrada, diminui gastos desnecessários de energia pela planta sob altas temperaturas. Então, teores nutricionais do solo antes da implantação do experimento e o quadro de análise química após a colheita do milho. A argila não mudou, o pH subiu, pH em água subiu, índice SMP também subiu, fósforo subiu bastante, o potássio subiu também e a matéria orgânica também subiu.
Considerações finais. Conclui-se que o uso de fertilizante orgânico composto aumenta o pH do solo à medida que aumenta a dose aplicada, e temos um pico aos 30 dias após o início da incubação. O uso de fertilizante orgânico composto na cultura da aveia branca causa efeitos benéficos com o aumento das doses aplicadas. De maneira geral, a utilização do fertilizante orgânico composto nas maiores doses aumentou os teores de clorofila B, massa verde e massa seca da parte aérea da planta, fósforo e nitrogênio foliar e fósforo e nitrogênio dos grãos. O peso de 1000 grãos e principalmente a produtividade da aveia branca aumentou com a aplicação do fertilizante orgânico composto na dose de 100%. O fertilizante orgânico composto pode ser usado para substituir o mineral e a melhor dose para estas condições de estudo foi de 145,54%. Conclui-se que o uso de fertilizante orgânico composto aumenta a produtividade do milho, viabilizando o seu uso como fonte de nutriente para a cultura, podendo vir a substituir a adubação mineral. As referências do meu trabalho. Meus agradecimentos à Terra Plant por ter me disponibilizado o adubo e ao CNPq pela Bolsa PIBID. Obrigada.